Eu sei que você tem muitas dúvidas em relação a esse próximo concurso dos Correios, que pode ser publicado ainda em 2023. Por isso que nesse vídeo eu quero responder para você as 12 principais dúvidas que eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais sobre esse próximo concurso dos Correios, para que você possa estudar com muito mais tranquilidade. E a propósito, se você já estuda ou pretende começar a estudar agora para esse próximo concurso dos Correios, eu vou te convidar a conhecer o nosso programa de mentoria para esse próximo concurso dos Correios, onde eu vou ensinar para você em 4 aulas ao vivo toda a estratégia para você ter uma preparação de excelência e conseguir ser aprovado ou aprovada nesse próximo concurso dos Correios 2023. Para você efetuar sua inscrição, porque as vagas são limitadas, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você se inscrever. E a primeira pergunta é do Antônio Batista e ele diz o seguinte: para o cargo de carteiro, precisa ter habilitação? Valeu! Vamos lá. Se a gente se basear pelo último edital realizado em 2011 para a função de carteiro, não é exigido no edital que você tenha CNH. A gente sabe que existe o carteiro motorizado, né, que quando ele vai entregar uma correspondência, uma mercadoria na sua casa, seja de moto, de fiorino ou de furgão, esse profissional, né, que é o carteiro motorizado, ele necessita da CNH. Mas se a gente se basear pelo último edital, você não precisa de habilitação para poder exercer a função de carteiro. A próxima pergunta é do Lucas Souza e ele diz o seguinte: o que faz o funcionário que trabalha no suporte? Bem, eu também tive essa dificuldade de entender qual é a função do suporte. Então eu fiz questão de ir até a agência dos Correios e perguntar para um funcionário. E ele me diz o seguinte: que aquele profissional que trabalha na área do suporte, basicamente ele trabalha com call center. Então, quando você tiver qualquer tipo de dificuldade com a sua correspondência ou com a sua mercadoria, você precisa entrar em contato com algum profissional dos Correios. E quem vai atender você é justamente essa função do suporte através do call center, ou seja, aquele teleatendimento. Então, se você tiver problema com o desvio de mercadoria, com problema de rastreamento, você vai entrar em contato com os Correios e quem vai te atender justamente é esse profissional da área de suporte para tentar solucionar o seu problema. A próxima pergunta é do Samuel Silva e ele diz o seguinte: qual a idade para fazer a prova dos Correios? Vamos lá. Não tem idade mínima para você fazer a prova dos Correios. Eduardo, eu tenho 16 anos, eu posso fazer? Sem problema. Eduardo, eu tenho 17 anos, eu posso prestar a prova dos Correios? Sem problema nenhum. Mas nós temos um detalhe bem importante que você tem que levar em consideração. Para você fazer a prova dos Correios, não precisa de idade mínima, ok? Mas se você for aprovado, o dia que você tiver que ser registrado, né, tiver a sua carteira de trabalho registrada, entregar toda a sua documentação, nesse dia você tem que ter completado 18 anos, ok? Então você precisa ter 18 anos completos no dia que você for entregar a sua documentação para você ter a sua carteira de trabalho registrada. Mas para você fazer a prova, não precisa ter os 18 anos completos. E a próxima pergunta é do Sérgio Rufino e ele fala o seguinte: se eu passar na prova dos Correios, eu vou poder trabalhar em outro lugar sem ser na minha cidade? Boa pergunta. Vamos fazer um exemplo aqui então. Eu, Eduardo, quero prestar a prova do concurso dos Correios e moro aqui em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, em São Paulo. Só que eu quero trabalhar em Sorocaba, que é o interior de São Paulo. Eu posso me inscrever aqui e trabalhar em Sorocaba? De jeito nenhum. Por quê? Porque você vai ter que se inscrever para a região no qual você quer trabalhar. Se eu quiser trabalhar em Sorocaba, eu vou ter que me inscrever para a cidade de Sorocaba e concorrer às vagas de Sorocaba. Se eu quiser trabalhar em São Bernardo do Campo, eu vou ter que me inscrever para a cidade de São Bernardo do Campo e concorrer às vagas de São Bernardo do Campo. Ou seja, você vai trabalhar na cidade no qual você se inscrever. Fechou? A próxima pergunta é da Angélica Martinez e ela fala o seguinte: para fazer a prova, eu já tenho que ter o ensino médio completo ou não? Valeu, mestre. Vamos lá. Para você fazer a prova do concurso dos Correios, você não precisa ter o ensino médio completo. Eduardo, eu estou finalizando o 3º ano do ensino médio esse ano de 2023. Se o edital for publicado agora e a prova vai ser daqui 2 meses, eu posso fazer a prova sem ter terminado ainda o 3º ano? Pode, sem problema nenhum. Por quê? Porque no dia que você entregar a sua documentação para você poder ser registrado, né, a sua carteira de trabalho ser registrada, é nesse dia que você tem que comprovar a conclusão do seu ensino médio, ok? Então, não tem problema nenhum de você fazer a prova do concurso dos Correios sem ter finalizado o ensino médio. Você só vai precisar comprovar, tá bom? A sua conclusão apenas no dia da entrega da documentação. A Maria Aparecida pergunta o seguinte:
Quais são as matérias que vão cair no próximo concurso? Odeio matemática. Maria, se você odeia matemática, começa a gostar, porque provavelmente para esse próximo concurso também nós teremos a matéria de matemática na prova. Então, se a gente se basear pelo último edital realizado em 2011, foram cobradas apenas 3 matérias: língua portuguesa, matemática e informática. Então, todo o seu projeto de estudos tem que ser baseado em cima dessas 3 matérias. Mas, Eduardo, e se forem incluídas outras disciplinas? Se forem incluídas outras matérias nesse próximo edital, você só vai fazendo adaptações. Mas daqui para frente você tem que ser muito habilidosa, tá bom? Nessas 3 disciplinas que eu tenho certeza que você vai ser a próxima aprovada nesse concurso dos Correios. O Alan David perguntou o seguinte: quanto que ganha um agente dos Correios? Vamos lá. Primeiramente, quem são os agentes dos Correios? São os carteiros, os atendentes e aquele profissional do suporte, tá bom? Todos esses 3 profissionais, eles são agentes dos Correios. Eduardo, qual que ganha mais, qual que ganha menos? Todos ganham a mesma coisa, ok? E o salário base para o agente dos Correios está por volta de R$ 2.170 mais benefícios, ok? Lembrando também que, por exemplo, o carteiro motorizado, ele pode ter uma gratificação pela função um pouquinho a mais que vai acrescentar ali no seu salário. E lembrando também que aqueles profissionais que trabalham de segunda a sexta têm um valor e quem trabalha de segunda a sábado tem outro valor. E antes de eu responder a próxima pergunta, eu vou te convidar a conhecer o nosso guia de estudos completo e totalmente atualizado para esse próximo concurso dos Correios 2023. Onde você vai ter um planejamento completo, tanto em PDF quanto em Excel. Você vai ter uma apostila também de todas as disciplinas cobradas nesse último edital e, de quebra, você vai ter um caderno de questões para você validar todo o seu conhecimento. Para você ter acesso a esse material com valor promocional, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você conferir. A próxima pergunta é da Elisângela Ferreira, que diz o seguinte: se eu for aprovada nos Correios, eu tenho estabilidade e não posso ser demitida? Boa pergunta, Elisângela, e eu vou tentar responder de uma forma bem simples para você. Quando você for aprovada no concurso dos Correios, você vai trabalhar num regime seletista e não estatutário. Mas, Eduardo, qual a diferença de seletista para estatutário? Vamos lá. Quem é servidor público estatutário geralmente é regido por uma lei, que pode ser uma lei municipal, estadual ou federal. Por exemplo, cargo de agente administrativo da Polícia Federal é regido pela Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que diz o seguinte: depois de 3 anos de efetivo exercício, ele ganha a estabilidade dentro do cargo público. Aí ele vai ter uma série de direitos e deveres pautados dentro de uma lei que vai garantir para ele a não demissão dentro do serviço público, ok? Isso não acontece dentro do processo seletista, ou seja, dentro do regime seletista, você não vai ter esse tipo de estabilidade. Assim como nos Correios, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, no processo seletista você não tem estabilidade. Então, Eduardo, eu não vou fazer esse concurso porque não tem estabilidade. Calma, tá? Por quê? Porque é muito, mas muito difícil de você ser mandado embora dos Correios. É muito comum você ver aí funcionários de 15, 20, 30 anos nos Correios, na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Por quê? Porque mesmo você não tendo a estabilidade, existe uma garantia intuitiva ali que você não vai ser demitido. Então fica tranquilo, porque mesmo você não sendo uma servidora pública estatutária, né, sendo seletista, você não vai ser mandado embora por qualquer coisa. O Rodolfo Pires perguntou o seguinte: e se eu estudar para esse concurso e ele não sair? Vamos lá, Rodolfo. Primeira coisa que você deve avaliar é o seguinte: os Correios precisam de novos funcionários? Sim ou não? Com certeza. Hoje tem um déficit de mais de 15 mil funcionários espalhados em todas as regiões do país. Então, se os Correios não fizerem um novo edital o quanto antes, esse buraco vai ficar cada vez maior. Segundo ponto bem importante: o governo federal já manifestou interesse com a abertura de um novo edital para um concurso dos Correios. Inclusive, eu já trouxe informações anteriores em vídeos passados aqui no canal. Volta um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho mais aí, né? Que eu falei um pouquinho mais sobre a abertura de um novo concurso com a aprovação do governo federal. E o terceiro ponto bem importante é o seguinte: se você estudar para esse concurso e ele não sair, o que você vai estar perdendo com isso? Ah, Eduardo, não sei. Então, você não vai estar perdendo absolutamente nada. Sabe por quê? Porque as disciplinas que você está estudando para esse concurso dos Correios são cobradas em praticamente 99% de qualquer prova de concurso público. Então você vai estudar
português, informática e matemática para esse próximo concurso, e você vai poder reaproveitar essas disciplinas em qualquer prova de concurso público. Então, praticamente, você não vai perder absolutamente nada se você estudar para esse concurso. A próxima pergunta é do Daniel Torres e ele fala o seguinte: esse processo seletivo de jovem aprendiz é o mesmo do agente dos Correios? Com certeza não, e eu sei que tem muita gente com dúvida em relação a isso. Por quê? Atualmente, os Correios abriram um processo seletivo para jovem aprendiz, para preencher um buraco que tem ali na parte administrativa e também logística. Esse processo seletivo não tem absolutamente nada a ver com o concurso dos Correios para carteiro, atendente e suporte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Então, esse processo seletivo para jovem aprendiz não tem absolutamente nada a ver com o próximo edital para o concurso dos Correios para o cargo de atendente, carteiro e suporte. O Fábio Ramos perguntou o seguinte: qual a banca dos Correios e quantas questões caem na prova? Vamos lá. Se a gente se basear pelo último edital realizado em 2011, foi a banca CESP-UNB, que atualmente é chamada de Sebrasp. Na minha opinião, vai ficar para esse próximo edital entre 3 bancas organizadoras: Banca Sebrasp, FGV e FCC. Na minha opinião, vai continuar sendo a Banca Sebrasp, ok? Foram cobradas 60 questões de múltipla escolha, sendo que 20 de português, 20 de informática e 20 de matemática. Ou seja, vai ter o mesmo número de questões para todas as disciplinas. Então, todo o seu projeto de estudos tem que ser baseado em cima da Banca Sebrasp. E a última pergunta é do Carlos Lima e ele fala o seguinte: essa prova dos Correios tem redação? Se a gente se basear pelo último edital de 2011, não é exigido redação na prova dos Correios. Pode ser que nesse próximo concurso tenha redação? Pode, porque a gente não sabe de nada, né? A gente não tem domínio sobre as bancas organizadoras. Mas acho pouco provável que venha a redação nesse próximo concurso dos Correios. E eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quais outras dúvidas você tem sobre esse próximo concurso dos Correios em 2023. Deixe aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Então, ótimos estudos para você. Pode sempre contar comigo. Tamo junto. Até mais.